Oi, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje a gente vai começar fazendo a correção dos exercícios lá da nossa última aula, tá? Então, a primeira questão, ela dizia assim, ó, o íon monatômico A2- apresenta a configuração eletrônica até 3p6 para o último nível, última camada, né? O número atômico do elemento A é, então ele quer saber qual é o número atômico. Para eu fazer isso, para eu saber o número atômico, o que eu preciso fazer? Eu faço a minha distribuição até o último nível que ele me falou aqui, ó, que é 3p6. Então, seguindo lá o diagrama de Pauling, eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Somando 2, 4, 10, 12, 18 elétrons. Só que tu tem que considerar que essa carga 2- quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Então, se ele ganhou 2 e ficou com 18, antes de ganhar, ele teria 16 elétrons, que é o número atômico do elemento A. Se vocês procurarem esse número atômico lá na tabela periódica, vocês vão encontrar o elemento enxofre. Questão 2. Quantos prótons há no íon, agora é ao contrário, né? Positivo, com essa configuração eletrônica? Então, você vai somar o número de elétrons aqui que foram distribuídos, ó. 2, 4, 10, 12, 18, mais 10, eu tenho 28 elétrons distribuídos. Só que esse camarada, ele perdeu 3 elétrons. Então, se ele tinha 28, depois de perder, né? Quanto que ele tinha anteriormente? 31, que é o número de prótons. Se vocês procurarem na tabela, não sei quem é o elemento, tem que olhar na tabela periódica, tá? Questão 3. Então, aqui o número atômico, o número de prótons é 31. Questão 3. Sabendo que o número atômico do ferro é 26, na configuração eletrônica do íon Fe3+, determine o último subnível ocupado e o número de elétrons. Então, são 26, eu vou lá fazer a minha distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Só que qual é o cuidado aqui? Quando ele perde elétrons, a gente primeiro faz a distribuição como se ele não tivesse perdido. Então, eu vou distribuir os 26, ó. Distribuindo os 26, que é como se ele não tivesse perdido, até 3d10 eu tenho 30. Eu não quero 30, eu quero 26. Então, a distribuição dele no estado fundamental fica 3d6, que são os 26 elétrons dele. Só que ele perdeu 3 elétrons para formar o cátion. Então, eu tenho que retirar daqui 3 elétrons. Da onde que a gente retira quando é cátion? A gente tira primeiro da camada mais externa. Lembra lá, a camada mais externa aqui, ó, é a quarta, que é a 4s2. Então, aqui eu tenho 2 elétrons para retirar. Eu vou retirar esses 2 elétrons aqui. Só que ele precisa perder 3, ó. Então, aqui eu já tirei 2. Mais um que eu vou retirar daqui. Se era 5, perdão, se eram 6, agora vai ficar 3d5. Então, essa é a configuração eletrônica do ferro mais 3. Questão 4. A configuração eletrônica do íon cálcio 2+. O número atômico dele é 20. Aqui a gente ainda está dando o número atômico, tá? Mas para a próxima aula que a gente vai ver a tabela periódica, vocês já vão consultando a tabela, tá? Então, eu vou fazer a distribuição dos 20 que eu tenho para distribuir, né? 1s2, 2s2, 2p6, tarará. E aqui eu já tirei, porque se você faz a distribuição até 20, ó, o próximo subnível é o 4s2. Só que eu preciso tirar esses 2 elétrons daqui. Nossa Senhora. Eu preciso retirar aqueles 2 elétrons aqui de cima. E aí, quando eu tiro esses 2 elétrons, eu vou tirar exatamente desse subnível. Na questão anterior, ele pergunta quem é o subnível mais externo, que é o último subnível, né? Determinar o último subnível ocupado e o número de elétrons, ó. O último subnível ocupado é o 3d5, e ele tem 5 elétrons, tá? Na questão 4, a configuração que a gente vai ter do cálcio mais 2 é exatamente essa daqui, até 3p6, porque são 18 elétrons, ó. Aqui ele perde 2, 20 menos 2 me dá 18. Lá na questão 5, eu pergunto assim, ó.
O íon óxido O2- possui a mesma configuração eletrônica que... Então, ele quer saber qual vai ser a mesma configuração eletrônica. Como é que a gente vai fazer isso? Vai ter a mesma configuração eletrônica aqueles que tiverem a mesma quantidade de elétrons. Então, eu tenho que verificar quantos elétrons tem em cada espécie. Aqui, ó, eu dou o número atômico de cada um, né? Então, o oxigênio, número atômico 8, número de... a carga dele 2-. Então, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons, ficando com 10. O flúor, quando está menos, é o mesmo que está menos 1, tá? Aqui quer dizer que ele ganhou 1 elétron. 9, se ele ganhou 1, ficou com 10. Então, aqui esses dois já vão ter a mesma configuração eletrônica, né? O fluoreto do oxigênio 2-. O sódio não tem carga aqui em cima, então são 11 elétrons. O cálcio perdeu 2, 18. O enxofre ganhou 2, também 18 elétrons. Então, quem vai ter a mesma configuração eletrônica do óxido? O fluoreto, que é o íon F-. Questão letra A. Questão 6. Sabe-se que um elemento no estado fundamental é quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ele tem 40 nêutrons e 25 prótons. Então, vamos ver. Determinar o seu número de massa. A massa é aquela fórmula, ó. A massa é P mais N. E a questão já me deu. Nêutrons é 40, prótons é 25. Então, a massa dele, 65. Seu número de elétrons. Bom, se está no estado fundamental, é porque elétrons e prótons são iguais. Se são 25 prótons, vão ser 20... Mais difícil é fazer o 2. Vão ser 25 elétrons. Deixa eu pegar a caneta. 25 elétrons. Faça a distribuição eletrônica e arrume em camadas. Vamos lá, eu vou distribuir 25 elétrons. Como? Já fiz, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Aí você conta o número de cima para saber se já distribuiu os 25, né? Então, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20. No 3d10 você vai a 30. Eu não quero 30, eu quero 25, então eu corto o que tá sobrando aqui, ó. Vai ficar 3d5. Se eu for arrumar isso em camadas, vai ficar camada K, que é a primeira, com 2 elétrons. A L, que é a segunda, com 8. A M, vai ficar aqui, ó, 2 com 6, 8, com 5, 13. E a camada N, que é a quarta, só com 2 elétrons. Arrumando em camadas. Determinar o subnível mais externo e o mais energético. Ó, deixa eu até trocar de cor para mostrar a diferença para vocês. O subnível mais energético é aquele onde você para a distribuição. Então, onde eu parei a distribuição? 3d5. Esse camarada é o mais externo. Perdão, volta. É o mais energético. É onde eu paro na distribuição. Parei no 3d5, ele é o mais energético. É o que tem mais energia, ó. Deixa eu botar aqui. É o que tem mais energia. Agora, quem é o mais externo? O mais externo é aquele que está na última camada. A última camada não é aqui, ó, N igual a 2? Essa camada se refere a este subnível, que é o 4s2. Então, o mais externo é esse 4s2, tá? Esse é o mais energético, esse é o mais externo, que está mais distante do meu núcleo. Continuando. Alguns alunos vieram no chat pedir para eu corrigir a prova. Então, vamos fazer a correção da prova, da nossa AV, tá? Essa última que rolou online. Então, ó, questão da Unirio. Eu tenho um átomo X, qualquer, que é isóbaro do cálcio. Se ele é isóbaro, quer dizer que a sua massa é igual a do cálcio. Massa 40. A gente escreve sempre a massa em cima. E isótopo do argônio, 36. Aí você olha aqui, 36, então eu vou botar 36 aqui também. Não. Isótopo é o mesmo número de prótons, é o mesmo número atômico. Qual o número atômico do argônio? Tá aqui, ó,
Número atômico, 18. Eu coloquei como dado da questão. Argônio, 18. Ou seja, o X ele tem 18 prótons. Determinar o número de nêutrons do átomo X. A gente usa aquela fórmula. Massa, guarda isso na alma. Massa é prótons mais nêutrons. Se eu tenho massa e eu tenho prótons, é só eu subtrair. Então, aqui eu vou achar 22 nêutrons, tá? Joga o P para o outro lado, ó, vai ficar A menos P igual a N. Subtraindo 40 menos 18, 22 nêutrons lá no núcleo. Na questão 2, que era mais, rebuscada na prova, ela não é difícil, mas tem que ter atenção e organização, tá? Tem que ler o enunciado com calma. Então, ele me dá aqui, ó, dados nucleídos X, B e A. O que é esse B que está aqui em cima? É a massa. Aqui, ó, em cima, esse B é a massa dele. E o A que está embaixo é o número de prótons. O elemento Y, massa 2C, número de prótons C. E o elemento Z, massa D e número de prótons C mais 2. Sabe-se que X e Y são isótopos. X e Y são isótopos, é o mesmo número de prótons. Ou seja, eu posso dizer que A é igual a C, porque eles são isótopos. Então, anotei aqui, ó, circulei para a gente não esquecer. Depois ele fala, Y e Z são isóbaros. O que é ser isóbaro? É ter o mesmo número de massa. A massa de Y é igual à massa de D. E X e Z são isótonos. Quer dizer que o elemento X e o elemento Z têm o mesmo número de nêutrons. Então, já botei aqui em vermelho. Ó. Quando eu achar nêutrons desse cara, eu achei o nêutrons desse cara. Sabendo que o número de massa de X é 40, ele já me falou que a massa de X é 40. Ou seja, eu já tirei uma incógnita, menos uma letra. Eu sei que B é 40, porque B é a massa, então se ele fala que a massa é 40, B é 40. Ele quer saber os números de nêutrons de Y e de Z. Vamos lá. Se vocês repararem, eu tenho 3 incógnitas diferentes. Eu tenho a incógnita a C e a D. Então, eu vou tentar trabalhar de um jeito que eu fique com o menor número de incógnitas possíveis. Quando ele falou para mim que C e A são iguais, o que eu pensei? Eu vou tirar a incógnita A. Porque se aqui é C, o número de prótons aqui de X também vai ser C. A é igual a C. Então, eu tirei uma incógnita. Depois ele falou para mim que D e 2C são iguais. Tá reparando que tá todo mundo ficando dependente do valor de C? É como se fosse o X da nossa questão, só que aqui vai ser a letra C. Se ele diz para mim que D é igual a 2C, porque aqui são isóbaros, eu vou substituir essa incógnita. Eu vou tirar o D e vou botar 2C, porque eles são isóbaros, a massa é igual. Então, D é igual a 2C. Eu vou deixar todo mundo aqui, ó, dependendo do valor de C. Percebe? Bom, já simplifiquei ao máximo. O que eu posso fazer agora? A gente vai trabalhar a partir dessa fórmula. Massa é igual a P mais N. E aí eu vou começar a escrever algumas equações para tentar montar um sistema. Para eu resolver essa questão, eu vou precisar montar um sistema, que a gente vê lá na matemática. Usando essa fórmula, o que eu vou fazer? Se eu isolar o N, eu sei que o número de nêutrons vai ser massa menos prótons. Então, olha o valor de X aqui, olha, valor não, o elemento X. A massa dele é 40, o número de prótons é C. Então, eu vou escrever uma equação colocando o N em evidência. Quantos nêutrons eu tenho aqui? A massa, que é 40, menos C, que é o seu número de prótons. C aqui, ó, é o número de prótons. Então, já escrevi a minha primeira equação. Nêutrons é igual a 40 menos C. Mas aonde eu posso tentar tirar uma equação? Do elemento Z, porque eu também tenho N aqui, ó. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o número de nêutrons de Z vai ser sua massa, que é 2C, menos, eu preciso abrir um parênteses aqui, tá? Senão a conta dá toda errada, menos C mais 2,
que é o meu número de prótons. Então, eu tenho aqui, ó, massa menos prótons. E agora, se vocês repararem, a gente tem um sistema para resolver. O valor de N é 40 menos C. O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse N por essa equação de primeiro grau. Como é que vai ficar a minha equação? 40 menos C, que é esse N aqui, ó, igual a 2C menos C menos 2. E aí, gente, é só tomar cuidado com esses sinais, tá? Ó, aqui eu distribuí C, vai ficar menos C, e aqui, ó, menos com mais, vai me dar menos 2. Tenho essa minha equação. O que tiver letra, eu vou mandar para um lado. O que não tiver, eu vou deixar no outro, vou mandar para o outro. Lembra que quando a gente troca de lado, tem que trocar de sinal, tá? Então, olha como é que vai ficar. O 2 aqui, ó, o menos 2 veio para cá do lado do 40. E esse menos C veio lá pro lado da galera que tem a letra. Trocando de sinal, tá? Aqui foi mais, ó. Então, eu vou cortar. Menos C com mais C não vai me dar nada. Aqui vai dar 42. Aqui vai me dar 42 igual a 2C. Então, C é igual a 21. Esse é o valor de C. Acabou? Por quê? Eu agora vou substituir, ó. Se o valor de X aqui, o número de prótons, né, de X é C, então aqui, ó, é 21. Se aqui é 21 e ele é isótopo de Y, então aqui também é 21. A massa dele não é 2C? 2 vezes C vai ser 2 vezes 21, né? A massa aqui, ó, vai ser 42, que é igual a massa de Z, também é 42, porque eles são isóbaros. E o número de prótons vai ser C mais 2. C não é 21? 21 mais 2 vai me dar 23. E aí, o que ele pede na questão é o número de nêutrons. Nêutrons de Y, 42 menos 21, vai me dar 21. Então, só pode ser a letra E ou a letra A, né? E o número de nêutrons do elemento Z, que vai ser 42 menos 23, me dando 19. Então, o número de nêutrons, respectivamente, ó, na ordem que ele me pede, letra A, 21, 19, tá? Questão 3. Um certo íon negativo, X3-, já coloquei aqui com a carga, tem carga menos 3, sendo seu número total de elétrons 36. Ou seja, esse camarada, ele tem 36 elétrons. O número de elétrons dele é 36. E o seu número de massa é 75. Então, já coloquei aqui em cima 75. Podemos dizer que seu número atômico e nêutrons são. Então, vamos ver. Esse camarada, com a carga 3-, essa carga 3- quer dizer que ele ganhou 3 elétrons. Ele ganhou 3 elétrons e ficou com 36. Antes de ganhar, ele tinha quanto? 33. Vai ser esse o seu número de prótons. Faz a prova real agora. Finge que você não sabe quantos elétrons ele tem. Prótons 33, mais 3 que ele ganhou, 36 elétrons. Então, aqui você faz o contrário. Então, o número atômico 33, né? Tem duas opções aqui. E o número de nêutrons? O número de nêutrons vai ser massa menos prótons. Massa menos prótons aqui vai me dar 42. Letra C. Questão 4 do IME. Questão para você não zerar, né? Porque ela é bem fácil. Um isótopo de iodo usado no tratamento de distúrbios da tireoide é... Aí aqui, ó, esse número aqui em cima é a massa. Luciane, como é que eu vou saber se é a massa ou se ganhou ou perdeu o elétron? Porque tem carga, ó. Aqui, quando tem carga, quer dizer que ganhou o elétron, ou quando é positivo, quer dizer que perdeu. Aqui não tem carga. Aqui ele escreve desse lado, o mais correto é vir exatamente em cima. Mas quando a gente escreve aqui, é porque no Word não dá para colocar sub sobre o escrito, tá? Mas aqui é a massa. Vamos completar a tabela. Quantos prótons esse cara tem no núcleo? Prótons é o que está embaixo, então é 53.
Quantos nêutrons ele vai ter no núcleo? Ele vai ter 131 menos 53. Deixa eu fazer a conta aqui de cabeça. 131 menos 53, ele vai ter 78 nêutrons. Quantos elétrons tem no átomo do iodo? Se ele está neutro, é estado fundamental. Prótons e elétrons são iguais, então ele também tem 53 elétrons. Quantos prótons tem no íon I-? I- é o mesmo que I menos 1, quer dizer que ganhou um elétron. Então, quando ele ganha um elétron, ele sai de 53 e passa... Perdão, é prótons que ele quer, né? O número de prótons não é alterado quando você perde ou ganha elétron. Então, o número de prótons continua sendo 53. Se o número de prótons mudar, muda o elemento, deixa de ser o iodo. Agora sim, ele pede o número de elétrons do I-, formado pelo isótopo. Vai ser 53 mais 1, 54. Então, a opção aqui, ó, 5378, 5353, 54. Questão letra A. Questão 5. São dados 3 elementos genéricos, A, B, C. O átomo A tem número atômico 70 e massa 160. Então, já vou colocar aqui, ó. O número atômico dele é 70 e a massa, que fica em cima, 160. O elemento C tem 94 nêutrons. Vou botar aqui embaixo, ó, N igual a 94. Sendo isótopo de A. Então, o elemento C é isótopo de A. Quer dizer que são prótons iguais, né? Então, aqui, ó, número de prótons de C, 70. O elemento B é isóbaro de C. O B, que eu ainda não sei sua massa, é isóbaro de C. Então, aqui eu já vou anotar para não esquecer, porque eu sou dessas. O átomo B é isóbaro de C e isótono de A. Ou seja, o nêutrons de A é igual a nêutrons de B. Vão ser iguais esses dois aqui. Ele quer o número de elétrons do elemento B. Então, vamos começar a raciocinar aqui, ó. Aqui eu tenho nêutrons e eu tenho prótons. Se eu fizer a soma, eu sei que a massa 164. Se a massa aqui é 164 e ele é isóbaro desse cara, que é o elemento B, então aqui também 164. Mas o que eu posso fazer de conta é aqui, ó. Massa 160 menos prótons vai me dar 90 nêutrons. Achei 90 nêutrons aqui. Aqui também vai ser... Nossa Senhora. 90 nêutrons. Para eu achar o número de prótons, eu vou tirar, ó. A gente vai achar prótons igual a massa menos nêutron. Sempre essa fórmula, tá? Prótons igual a massa menos nêutron. Então, a gente subtraindo, eu vou achar aqui, ó, 74 o número atômico. Ele quer o número de elétrons. Se eu não tenho carga, prótons e elétrons iguais. Então, aqui, letra C. Questão 6. Na questão 6, é para a gente trabalhar com conceito, né? Então, vamos lá. 1. Os prótons e os nêutrons são responsáveis pela carga? Não. Nêutron não tem carga. É próton e elétron. Então, a 1 já está errada. Já elimina aqui, ó. B, D e E. 2. Isótopos apresentam as mesmas propriedades químicas? Correto. Os isótopos têm o mesmo número de prótons. Então, eles são o mesmo elemento. Qual é a diferença dele? O número de massa. E aí, a propriedade física que vai ser diferente. Não a química, tá? É o mesmo elemento. 3. Prótons e nêutrons são os principais responsáveis pela massa do átomo? Correto. A massa do átomo é a soma de prótons mais nêutrons. Então, se eu somo os dois, eu acho a massa. A 3 está certa também. Já temos a resposta, né? Vamos ver porque a 4 está errada. A massa atômica é a soma do número de prótons e elétrons. Deu uma viajada bonita aqui, tá? Inclusive, o conceito de massa atômica, ele é sutilmente diferente de número de massa. Isso a gente vai ver mais tarde, tá? Mas aqui, ó, o absurdo tá no número de elétrons. Então, a 4
também está errada. Ficamos só com a letra A, 2 e 3. Essa questão que a figura não saiu na prova de vocês. A gente precisava dessa figura aqui para resolver. Então vamos lá, ó. Considere os seguintes dados referentes a A, B e C. Os valores de x, y e z serão respectivamente. Então vamos lá. Eu tenho o elemento A, o Z é a sua massa e o A é isóbaro de B, ou seja, a mesma massa. Então eu já posso dizer que Z vale 44. Então se ele quer x, y e z, aqui tem que ser 44, ó. Não pode ser a D, a C, a A e a B. Aqui o último tem que ser 44. Depois, ele me fala que C e o elemento C e o elemento B são isotopos, ó. Esses dois aqui são isotopos, ou seja, mesmo número de prótons, né? Se aqui o prótons é 21, aqui o X também vai ser 21. Então, só poderia ser a letra D, que aqui, ó, é 21, o valor de X é 21. Depois, para eu saber o valor de Y, eu tenho que saber o número de nêutrons que ele tem. Aqui eu vou ter no elemento A 24 nêutrons. Por que eu estou calculando isso? Porque ele fala que o elemento A é isótono do elemento C, ou seja, são 24 nêutrons. Então aqui também, no elemento C, eu tenho 24 nêutrons. Somando massa, somando prótons com nêutrons, 21 com 24, eu acho lá a massa, que é o valor de Y, igual a 45. Então aqui, ó, letra D. Questão 8. Um átomo neutro de nitrogênio ganha 3 elétrons. Então eu tenho um elemento nêutron de nitrogênio e ele ganha elétrons. Se ele ganha, eu já sei que a carga vai ser negativa. Quão negativa? 3. Porque ele ganha 3 elétrons. Então, ganhou 3 elétrons. Ó, a carga já é 3 menos. Como este íon pode ser representado? Aí eu botei aqui, ó, observação. O número atômico do nitrogênio é 7. Onde que eu escrevo o número atômico? Sempre aqui embaixo. Então, seu número atômico é 7. Se ele ganhou 3, ele tem 10 elétrons. Mas a gente não representa no cátion e no ânion os elétrons aqui, ó. Aqui em cima ficaria a massa, se eu quisesse te perguntar a massa. Mas as únicas representações do elemento são essas. O número de massa, aqui em cima, o número de prótons, ou o número atômico, e aqui a carga que ele tem. Então, vamos ver, positivo? Não, né? Porque ele ganhou. Então, aqui não pode ser 10 aqui embaixo? Não, 10 é o número atômico. E ele já me disse que é 7, então não pode ser letra E. Onde é que ele tirou esse 4? Aqui, ó, letra D, tá? Questão 9, bem tranquila, né? Dá uma tabela com átomo 1 e 2, prótons, nêutrons e elétrons. Ele quer dizer, perguntar, né? Qual é a relação entre o elemento 1 e 2? Eles são isótopos? Tem o mesmo número de prótons? Não. Aqui é 40, aqui é 42. Não são isótopos. São do mesmo elemento? Deixa aqui em off essa. Também não, né? Nem precisa deixar em off, porque se o número de prótons é diferente, eles não podem ser do mesmo elemento. Viajei aqui. Letra C. São isóbaros? Essa eu quero deixar em off. Vamos para a próxima. Não, nêutrons... São nêutrons isótonos? Os nêutrons são iguais? Também não. Ó. 40, 38. Então, não são isótonos. Tem o mesmo número atômico? Ele pergunta a mesma coisa 3 vezes, repara. São isótopos? São do mesmo elemento? Tem o mesmo número atômico? É a mesma coisa, tá? Prótons aqui é diferente. Então, eles não têm o mesmo número atômico. Eles são isóbaros, porque a massa deles é igual. Se você fizer a conta aqui, ó, P mais N, do elemento 1, 40 com 40, vai me dar uma massa 80. E do elemento 2, 42 com 38, também vai me dar uma massa 80. Então, massas iguais, isóbaros, tá? E a última para a gente fechar, ó, caiu na UERJ ano passado. Dentre os gases abaixo, aquele que corresponde a uma substância composta. Nessa questão vinha um texto que ele ia citando o nome das substâncias e dando a fórmula. Mas a gente nem precisava do texto para fazer, porque ele quer saber qual é a substância composta. A substância composta é aquela formada por 2 elementos diferentes.
E aí, como é que eu sei, por exemplo, aqui, ó, O2 é um elemento só, substância simples. Kr é um elemento só. He, como é que eu sei que o E não é um elemento? Porque o E está em minúsculo. Lembra lá no início que eu falei, ó, CO minúsculo é diferente de CO. Aqui eu tenho um elemento só, que é o cobalto. Aqui eu tenho dois, o carbono e o oxigênio. Aqui a substância é simples. Substância simples. Aqui a substância composta é o monóxido de carbono. Então aqui olhando, ó, é o dióxido de carbono, CO2. Letra E. Beijinho, até semana que vem, tá?